A Lígia Guerra, que está aqui com a gente na coluna Mulheres às Avessas. A gente vai falar de um dilema que pode atingir muita gente num relacionamento, né, Lígia? Pessoas que querem usar a outra dizendo que amam, mas na verdade os objetivos são outros. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gisele. Só para avisar, hoje é quinta-feira. Exatamente, a Lígia Estranha foi a primeira que disse, né? Não vamos deixar ninguém confuso em casa. A pessoa que entra num relacionamento voltada para outros objetivos, ela pode criar no parceiro ou na parceira um trauma quase que sem solução depois, né? Quando ela percebe que foi usado durante muito tempo, por exemplo. Claro que sim, Soler. Inclusive a nossa telespectadora que pediu o tema, ela passou por essa experiência em 2 casamentos e coloca que o primeiro marido queria um filho e o segundo queria estabilidade financeira. E ela se questiona, poxa, onde que eu errei? Então, como você falou, pode ser às vezes uma relação de muito tempo ou podem ser relações repetitivas. Então, quando for uma relação de muito tempo, nós podemos pensar que realmente uma das pessoas estava mais apaixonada, mais envolvida e se equivocou. Qual de nós nunca se equivocou, né? Em um relacionamento e julgou de alguma forma um sentimento próprio ou do outro errado. Agora, quando a relação é repetitiva, há que se pensar se não existe realmente uma retroalimentação nos relacionamentos, se não são dois doentes que estão se encontrando. Porque, infelizmente, existem pessoas que têm uma autoestima tão baixa que elas se sentem importantes em sempre querer ajudar o outro e sempre suprir as carências do outro. Então, essa pessoa, no fundo, ela também precisa de ajuda. Mas num relacionamento saudável não é isso? Eu cuido de você, você cuida de mim. E esse usar o outro é tão declarado. A gente viu o e-mail dessa telespectadora, um queria um filho, outro queria uma ascensão financeira e tal. Às vezes isso não é mais sutil? A relação, digamos, entre aspas, né, Gisele, de uso, ela é natural entre todos nós. Até um amigo que às vezes está num dia muito ruim, você vai empresta o ombro, empresta causas, empresta dinheiro, empresta tantas coisas para ajudar. É um período. Agora, quando você sempre tem que estar ajudando o outro, quando você percebe que essa pessoa tem aquele perfil de coitadinho, de vítima do destino, que nada dá certo para ela, puxa, eu tive bullying na minha infância, na minha adolescência, continuo sendo uma pessoa perseguida, aí você entende que não é um período de dificuldade, mas é uma pessoa manipuladora. E esse é o perfil que nós temos que estar muito atentos. Porque o manipulador, ele sempre tem uma história triste para contar, ele sempre precisa da sua ajuda, mas o contrário não acontece. Desculpe. Então, ele nunca está preocupado com o que você tem para interagir com ele, mas o que você tem para dar para ele, que é algo bem diferente. Além dessa postura, né, dessa característica que a pessoa se coloca como coitada, como você disse, que outras dicas, que outros pontos a gente pode observar numa pessoa que quer nos manipular? Ela nunca solicita. É uma pessoa que, quando você precisa, ela nunca está disponível. Ela é uma pessoa que, de uma forma geral, sempre está buscando os defeitos nos outros, porque ela quer ser sempre o centro das atenções. Ela é uma pessoa que tende a isolar o parceiro, a parceira dos amigos, tende a isolar o parceiro da família. Só a família dela tem valor. Então, ela fecha a pessoa no circuito que ela tenha total controle sobre o outro e o outro nem percebe. Então, ela sempre tem algum comentário sobre o pai, sobre a mãe, sobre o melhor amigo, sobre um primo, sobre uma cunhada, enfim. E ela vai isolando, ou seja, a pessoa ela não nota que ela está nessa rede de intrigas. É bastante comum no momento do divórcio a pessoa perceber, puxa, para quem que eu ligo agora que eu preciso? Aí que ela percebe o nível de solidão que ela se colocou. Então, quem nos ama, invariavelmente não precisa gostar de todos os nossos amigos e familiares, não acontece. Mas com certeza vai valorizar o pai, vai valorizar a mãe, a família da pessoa, tanto quanto a sua. Vai ter um respeito que está intrinsecamente ligado ao amor, né? Até esses dias eu estava vendo um vídeo do padre Fábio de Mello e eu achei muito bonito ele falando sobre a velhice. Que ele disse assim, que quando você consegue, depois da inutilidade, encontrar o significado do ser humano. Eu achei aquilo tão lindo porque é isso mesmo. Se você conseguir amar uma pessoa, e apesar de pensar na possibilidade dela ser inútil, no sentido de não poder te ajudar de alguma forma, e ainda assim você perceber que você não consegue viver sem ela,
você consegue entender que você ama essa pessoa. Então, essa inutilidade hoje é tudo que a nossa sociedade não sabe, né, se relacionar. Não sabe valorizar. Agora, Lígia, para quem convive com essa pessoa que está sendo isolada, que está sendo usada pelo outro e que não percebe realmente, vale a pena o toque? Vale a pena dar uma dica? Às vezes pode funcionar, porque também quando a pessoa está apaixonada, nada resolve, né? Olha, Gisele, se a minha experiência, não só como pessoa, mas como psicanalista conta, eu diria que é bastante difícil. Normalmente a pessoa não ouve, normalmente tem que ter algum problema, alguma dificuldade para que ela comece a ter um mínimo de abertura para alguém que ela confie. De modo geral, ela costuma ser um amigo, não é nenhum familiar, porque o familiar tem muito envolvimento emocional, às vezes a relação até já se desgastou com o familiar, de tanto que a família já tentou alertar. Mas é bastante complexo. Acredito que amigo dá a cara a tapa, vai tentar, mas vai tentar uma vez. Na segunda, daí é melhor você deixar que a pessoa aprenda sozinha, né? Porque existem coisas que só o desenvolvimento, a maturidade e essa busca interior vão trazer para a pessoa, a gente não consegue desencadear nela. Normalmente a gente associa esse usar o outro a questões financeiras, né, ou mesmo profissionais. Mas há também casos, inclusive dos pontos do e-mail que nos chegou, trata dessa questão de ter filhos, né? Você se envolve, você se casa, tem um relacionamento, ou não se casa, enfim, mas tem um filho com a pessoa e depois você não quer mais o relacionamento, você queria só o filho. E aí tem a criança também, que pode sofrer com isso. Tem a criança, porque no fundo é uma relação do vampirismo emocional, não é nem o vampirismo financeiro. A pessoa quer alguma coisa do outro. Às vezes é o filho que vai ser usado junto, infelizmente, daí toda a família se torna envolvida, está envolvida na situação. E por vezes é até o carisma do outro, né? É esse poder de sociabilização que o outro tem. Eu já vi muitas vezes a pessoa comentar que se sentiu atraída pelo outro porque ele se relacionava, ela era muito tímida. Então, há que se pensar aí, inclusive quem está realmente vivendo como vampiro emocional em relação às outras pessoas, o que essa pessoa tem que desenvolver nela? Porque ela não vai repetir isso só com o parceiro, ela costuma fazer isso com outras relações também. Ok, Lígia, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Uma ótima quinta a todos. Até semana que vem. Até.